Então, hoje é dia de prática. E o que é que nós vamos praticar hoje? ISO. Vamos entender na prática o que é que isso significa. Vamos lá? Fica comigo! Então, pessoal, vocês estão aqui no canal Fotografia e Afins e eu sou Sandra. Sejam muito bem-vindos aqui neste canal. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite, se inscreve aqui, deixa os seus comentários, dá o seu joinha, compartilha também esse vídeo com pessoas que também têm interesse nesse assunto, tá? E se você já está acostumada a visualizar o canal, né, os vídeos que a gente tem postado por aqui sobre fotografias, e se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve, porque aí você recebe as notificações de todos os vídeos que a gente está postando, tá bom? Aproveita aí também e ativa o sininho para receber essas notificações. Então, pessoal, a gente hoje vai falar de ISO, vai fazer a prática de ISO, tá? E o que é ISO? A gente já viu também, né, a teoria nesse vídeo que tá aparecendo aí. A gente já viu o que é ISO, tá? Eu vou só fazer uma revisão aqui rápida, tá bom? Então, a gente viu nos dois últimos vídeos, a gente viu a velocidade do obturador nesse vídeo. E a gente viu a abertura do diafragma nesse outro vídeo aqui, tá? Então, abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO juntos definem o grau de exposição da sua foto, tá? E os três são chamados o triângulo da exposição. Por quê? Porque são três, um triângulo tem três lados. E existe uma inter-relação entre os três. Se você mexe em qualquer um deles, você altera a exposição, a foto fica mais clara ou fica mais escura. E você precisa fazer as compensações nos outros dois. Eles são interrelacionados. A abertura do obturador, ela interfere na exposição da seguinte forma: quanto mais aberto, ou seja, quanto menor o número F, mais clara vai ser a foto, mas também a profundidade de campo vai ser menor e a foto vai ter desfoques. A gente viu isso no vídeo que eu falei. A velocidade do obturador, por outro lado, quanto maior a velocidade, mais escura é a foto. A cortininha abre e fecha rapidamente, como a gente viu no vídeo que eu falei. Então a foto vai ficando mais escura. Quanto menor a velocidade, a cortina vai abrindo e fechando lentamente, então a foto vai ficar mais clara, mais luz vai entrar. Tudo tem a ver com a quantidade de luz que entra e o tempo que essa luz passa entrando. A quantidade de luz é definido pela abertura do diafragma e o tempo que essa luz passa sensibilizando o sensor é definido pela velocidade do obturador. Tudo isso a gente viu nos vídeos passados. E o ISO? O que é que o ISO tem a ver com tudo isso? O ISO tem a ver com a sensibilidade do sensor para aquela luz que está entrando. Lembra quando eu dei o exemplo do protetor solar? Quando você vai para a praia? Então, você vai para a praia e você usa um protetor solar para deixar a sua pele mais sensível ou menos sensível aos raios de sol. Se o fator de proteção for grande, significa que a sua pele ela vai ficar mais insensível àquele sol. O sol vai queimar menos, ou nem queimar. Nem queimar isso não existe, mas vai queimar muito menos. Você nem vai sentir que você estava no sol. Se o fator de proteção for baixo, o que é que acontece? A sua pele vai ficar mais sensível ao sol e o efeito do sol na sua pele vai ser maior. Ela vai ficar mais queimada, ela vai ficar mais vermelhinha. A sensibilidade do ISO, você pode fazer uma comparação similar a essa. O ISO, dependendo da sensibilidade que a gente ajusta, o sensor vai ficar mais sensível ou menos sensível àquela luz que está entrando. Então, o ISO, geralmente a gente começa no 100, é o ISO mais baixo,
baixo, mas tem máquinas que aceitam ISO ainda menores. Então a gente começa geralmente no 100 e vai aumentando. Na verdade é uma escala exponencial. A gente vai multiplicando por 2. Então começa no 100, vai para o 200, vai para o 400. Isso são pontos de exposição, stops, tá bom? A gente já falou sobre isso em vídeos passados também. Não significa que as máquinas não tenham ajustes intermediários. Tem sim. Então você tem meio stop, um terço de stop, mas a gente geralmente trabalha em stop, duplicando aquele valor. Você começa no 100 e o sensor tem uma sensibilidade para aquela luz que está entrando. É uma sensibilidade muito baixa. Se o dia estiver bem claro, muita luz, você não precisa de mais do que isso. Essa sensibilidade é suficiente para aquela luz. Na medida em que o ambiente vai escurecendo, você vai precisar mexer nesse ISO, se você não quiser mexer nos outros dois ajustes. Então você vai aumentando esse ISO, você vai aumentando esse ISO para 200, para 400, para 800 ou valores intermediários, que também pode. Todos esses três ajustes, como eu falei, eles são interrelacionados. Você pode ajustar uma exposição mexendo na velocidade do obturador, na abertura do diafragma. Por exemplo, a velocidade do obturador, se eu aumento muito, eu vou ter fotos congeladas, instantâneas. E se eu diminuo muito essa velocidade, eu vou ter movimentos provocando borrões na foto. Esse é o efeito da velocidade do obturador, além de ajustes na exposição. Aumentar a exposição ou diminuir a exposição. A abertura do diafragma tem efeitos de desfoque. Então, se eu diminuo muito a abertura, eu vou ter uma profundidade de campo grande e vou ter menos desfoques. Então, esses dois ajustes, a abertura do diafragma e velocidade do obturador, além de interferir na exposição, aumentar ou diminuir, deixar a foto mais clara ou mais escura, esses dois ajustes trazem esses outros dois efeitos. E muitas vezes eu não quero mexer, eu não quero mudar os efeitos que eu já ajustei. Aquele desfoque ou aquela velocidade para ter aquele instantâneo ou aquele borrado, dependendo do se eu quero uma velocidade maior ou menor. Então, muitas vezes eu faço o ajuste adequado usando a velocidade e a abertura para os efeitos que eu quero de instantâneo, de borrado, de desfoque, sem desfoque. Eu já fiz o ajuste do jeito que eu quero, para o efeito que eu quero, mas a foto não está numa exposição adequada. Ela ficou muito escura, por exemplo, ela ficou muito clara. Aí o que eu faço? Eu vou pro ISO. Então o ISO, para mim, é o último ajuste que eu uso. Eu sempre coloco a máquina no ajuste mínimo de ISO e vou para o efeito que eu quero. Se eu não conseguir o ajuste do efeito que eu quero nos outros dois, de velocidade e de abertura, aí eu vou pro ISO. E eu faço o ajuste do ISO para não mexer nos outros dois, porque eu não quero mexer nos outros dois, tá? Então eu vou pro ISO. E esse ISO eu vou aumentando ou diminuindo conforme eu queira mais sensibilidade ou menos sensibilidade do sensor. Conforme eu queira que a exposição fique mais clara ou que ela fique mais escura. Então, por exemplo, se você tiver uma foto à noite, é muito provável que você não consiga uma foto adequada com o ISO de 100. Então, quando eu vou fazer uma foto à noite, eu já vou no ISO mais adequado para aquela foto. Eu deixo ali um ISO em 400, em 800 e faço os ajustes dos outros dois da forma que eu quero para obter o efeito que eu quero. Então, o ISO eu sempre coloco o mínimo para aquela situação e ajusto os outros dois em função do que eu quero. E se eu não conseguir o efeito que eu quero, aí eu volto pro ISO e faço o ajuste. Por que eu não coloco já um ISO alto, por exemplo, e vou pros outros? Porque existe também um efeito nesse ajuste de ISO, um efeito negativo. Qual é? O ruído. Quanto maior o ISO, mais ruído eu tenho na minha foto. E o que é ruído? O ruído é aquele granulado que aparece na foto, principalmente em tonalidades mais escuras, no preto. Então, fica aquele granulado que não é bonito. Embora tenha alguns efeitos de granulados que são feitos até via software e que traz um efeito bonito na foto, o efeito do ruído, o granulado do ruído, ele não é um granulado bonito. Ele traz uma invasão de cores também, que não fazem parte da cena, além do granulado. Então, não é uma coisa bonita. O ruído não é uma coisa desejável. Então, e quanto mais alto o meu ISO,
mais ruídos eu vou trazer para a foto. Então, se vocês observarem, você tem uma relação. Em todos esses ajustes, você tem efeitos que podem ser benéficos ou não. Efeitos que você quer ou que você não quer. E aí você tem que buscar o equilíbrio desses três para ter a exposição adequada, com o mínimo ruído possível, com o desfoque que você quer e com a velocidade que você quer. A gente busca ajustar os três pilares de forma que a gente tenha esse equilíbrio no zero. Existem algumas situações que a gente tem que mudar esse equilíbrio do zero, mas a gente não vai falar nisso aqui agora. Mas na maioria das vezes a gente busca esse equilíbrio no zero. Então, a gente faz esse ajuste dos três para buscar essa exposição adequada. E se a gente não conseguir com os outros dois ajustes, a gente vai para o ISO. Lembrando que a gente não pode exagerar muito por conta do ruído. Eu queria também falar aqui que existem máquinas que são mais sensíveis ao ruído e outras que são menos sensíveis. Por exemplo, uma máquina profissional, uma máquina full frame, ela chega a ISOs bem maiores, por exemplo, mais de 6.000, e você ainda não tem um ruído que seja, vamos dizer assim, desagradável. Máquinas menores, celulares, na maioria das vezes, você nem pode aumentar tanto o ISO, porque o ruído já passa a ser muito evidente, já passa a ser desagradável. Então você tem que entender o seu equipamento para saber até onde você vai com esse ajuste de ISO e vai ter um ruído que é aceitável. Uma coisa também que eu queria deixar bem registrado: se não tiver nenhuma outra alternativa, você precisar aumentar o ISO, você não tem como ir nos outros dois ajustes, e o último recurso é o ISO e você vai precisar aumentar muito, aumente. É muito melhor ter a foto com ruído do que perder a foto. Você já pensou, você tá ali no aniversário da sua filha, do seu filho, da sua esposa, seu marido, pai, mãe, irmão, sei lá, você tá aqui, ali naquele aniversário do seu ente querido, você tá batendo as fotos, você é responsável pelas fotos, vai cantar o parabéns, apagam as luzes, você vai ter que mexer no ISO e você vai deixar de tirar foto por causa disso? Não, tasca lá um ISO bem grande mesmo, de forma que você consiga fazer o registro. Então é muito melhor uma foto com ruído do que não ter a foto. Não fique nessa paranoia. Eu não vou mexer no ISO porque vou ter ruído. Não fica nessa paranoia. Você vai sempre para o mínimo possível. O mínimo possível pode ser um valor alto. Então, o ideal é que você tenha um mínimo que seja aceitável e com relação ao ruído. Mas se você não conseguir, coloca lá o teu ISO mais alto e bate a tua foto. É muito melhor ter a foto, ter registrado um momento importante e inesquecível do que não ter o registro. Então, agora nós vamos para a prática. Então, pessoal, a gente vai fazer o ajuste da câmera para tirar as fotos e fazer os testes com vários ajustes de ISO. Vamos variar o ISO e ver o que acontece com a foto. Eu estou usando uma 80D. É uma câmera cropada. O que é que eu vou fazer? Eu vou ajustar aqui, ó, nos modos de disparo, eu vou ajustar no P. Por que eu vou ajustar no P? Porque o P, a câmera, ela faz o ajuste automático da velocidade, da abertura, e ela me dá a opção de ajustar o ISO. Veja, eu não tenho a opção de ajustar a abertura e a velocidade, tá vendo aqui, ó? Não tem opção, mas ela me permite fazer todos esses ajustes. Entre esses ajustes, o ISO. Então, eu vou aqui ajustar o ISO. Eu vou começar em 100 e eu vou aumentando esse ISO 200, 400, 800. Eu vou aumentando esse ISO na medida em que eu for tirando as fotos para verificar o efeito dessa variação na minha foto. Vou programar a câmera no P para ter a liberdade de ajustar o ISO sem precisar me preocupar com velocidade e abertura, porque o meu interesse nesses testes é apenas o ISO. Então, vamos lá, vamos fazer os testes. Então, o que foi que eu fiz? Eu deixei que a máquina ajustasse automaticamente a velocidade e a abertura e fiquei fazendo a variação do ISO para poder fazer os testes. Comecei no ISO 100. Essa foto que vocês estão vendo aí, ela tá com o ISO 100 e depois eu fui aumentando um stop, ou seja, 100, 200, 400, 800. Vamos ver como ficaram as outras fotos e no fim a gente faz a comparação.
Então, pessoal, aí vocês estão vendo as duas fotos. A primeira foto, que foi tirada com o ISO 100, e a última foto, que foi tirada com o ISO 12800. E vocês podem, fazendo essa comparação, verificar como a última foto com o ISO mais alto de 12.800 tem ruído. Então, é bem visível isso. Então, pessoal, aí eu dei um zoom nas duas fotos. Na primeira foto, que foi tirada com o ISO 100, e na última foto, que foi tirada com o ISO 12.800, para que vocês tenham uma visão melhor do efeito desse ruído na foto que tem o ISO mais alto. Vocês percebem que não é só o granulado, vocês têm também uma invasão de cores, de umas cores esquisitas, uma cor que não faz parte da cena, o que traz um efeito negativo e indesejável para a foto, tá? Então a foto não fica tão bonita. Isso não quer dizer que no último caso a gente não vá bater aquela foto importante para aquele momento que a gente quer registrar. Se for a única alternativa, a gente deve sim aumentar o ISO, mas a gente tem que buscar o menor ISO possível para aquela exposição, tá? Para aquele ambiente que a gente está tirando a foto, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de dar o seu joinha. Gente, se vocês não gostaram, também dá o dislike, mas interaja, tá? Com o vídeo. Coloca aí o que você achou. É tão importante a gente saber se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, tá bom? Coloca se inscreve no canal, toca o sininho lá para você receber as notificações dos próximos vídeos. A gente está fazendo esses vídeos aí num estilo de aula, tá? Eu fui professora universitária durante um tempo, e eu não consigo tirar a roupagem de professora. Algumas pessoas dizem, mas tá parecendo aula. Eu digo, eu não tenho como fazer, né? É o meu jeito, eu não vou ser diferente. Simplesmente porque eu tô aqui na frente de uma câmera, tá? Eu sou professora mesmo, tá na minha alma, né? Eu trabalhei como engenheira eletrônica durante muito tempo, mas eu fui um tempo professora também. E eu tenho essa coisa na minha alma, tá bom? Então eu tô fazendo como umas aulas mesmo, e tô indo num crescente aí dos temas. Então toca lá o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Compartilha também esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse assunto, ou com pessoas que nem demonstram ter interesse, mas quem sabe não vão gostar, né? De trabalhar um pouquinho com a fotografia, que seja profissionalmente ou como hobby, tá bom? Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e tchau!